hoje, que é o temporizadores. Bom, aí na tela de vocês, né, devem estar aparecendo uma apresentação com relação aos temporizadores, né? Então, estou girando, então a gente vai a algumas considerações. Existe, né, vários tipos de temporizadores, né? Antes, quando a eletrônica a microeletrônica não estava tão avançada, a gente poderia dividir, né, os tipos de temporizadores em dois, né? Os temporizadores, né, com retardo na energização e os temporizadores, né, com retardo na desenergização, tá? A partir, né, do desenvolvimento, né, da eletrônica, né, de novos dispositivos, microeletrônicas, né, etc., né, foram surgindo vários outros arranjos de temporizadores. E dentro do nosso CLP Click, né, o 02, nós vamos ter pelo menos 6 ou 7 opções ou modos, né, de temporizadores. Nós vamos estudar alguns, né? Acredito que não vai ser todos hoje, tá? Mas os principais, né, que a gente consiga mexer, e dando ênfase para esses dois tipos de temporizadores, com retardo da energização ou no ligamento e com retardo na desenergização ou desligamento. Então, para isso, a gente precisa ter em mente, né, alguns conceitos, né? Então, dentro de um caso geral, tá? Então aqui a gente tem dois gráficos, eu não vou ler isso aqui, tá, pessoal? Depois vocês leem, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. A gente tem aqui dois gráficos em que o primeiro gráfico, que é o gráfico de azul, ele está representando a ação em cima da bobina. Então, significa que o nível baixo está desligado, tá? A partir dessa subida aqui do T1, ou tempo 1, significa que eu alimentei a bobina, ou seja, a bobina foi ativada. E esse período aqui em que ela mantém em nível alto, tá? Entre T1 e T2, é o tempo que a bobina permaneceu ligada, sendo que no instante T2 ela foi desligada, retirada a alimentação dele. E embaixo ele mostra o comportamento da saída ou do contato. Então a gente observa que os dois gráficos aqui, as duas curvas aqui, elas são bem parecidas. Ou seja, quando eu alimentei a bobina, o contato foi ativado. Permaneceu ativado enquanto a bobina permaneceu alimentada. No tempo T2, quando a bobina foi desligada, o contato foi desativado. Então, quando a gente fala aqui no contato ativado e no contato desativado, tá, significa o quê? Se for um contato normalmente aberto, quando ele atingir, tá, esse tempo T1, tá, ele vai fechar. E vai permanecer fechado até quando, tá, no tempo T2, eu desenergizo ou desligo a bobina. Aí o contato vai voltar para a sua condição normal, que é o normalmente aberto. Se para essa mesma condição aqui for um contato normalmente fechado, então durante esse intervalo aqui, né, ele vai estar no seu estado normal, ou seja, fechado. Quando ele atingir o tempo T1, ou seja, quando nesse instante aqui eu ligar a bobina, o contato que estava fechado vai abrir, permanecer aberto até o instante T2, aonde eu vou desligar a bobina ou desenergizar a bobina e ele vai voltar para a sua condição normal, que é a condição normalmente fechada. Essa topologia aqui que a gente está mostrando é o que nós já conhecemos dos nossos contatos lá, o contato de set e o contato de reset, tá? Que é o caso geral, quando eu ligo a bobina, né? Quando eu ativo a bobina, né? Eu ativo o contato. Tá? Então, isso aí é aquela nossa condição que nós vimos até agora, né? Que é aquela bobina que tem um círculo, né? E dentro desse círculo pode não ter nada, que é a nossa bobina normal, ou ele pode ter a setinha para cima e a setinha para baixo, indicando que essa bobina é uma bobina que ela tem o recurso de set e o recurso de reset.
Ou seja, set, né, para ativar a minha bobina, reset para desativar a minha bobina. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, pode interromper. Então, esse caso aqui nós já conhecemos, que é os recursos que nós vimos até agora. O que nós vamos ver agora são os tipos, né, de temporização. O primeiro tipo tem um microfone aberto. Poderia estar fechar o microfone. Acho que o do Ageu está aberto. Porque está dando uns sons aqui, está interferindo no raciocínio. Tá? Obrigado. Então, voltando lá para o... Deixa eu voltar lá. Então, voltando para a nossa apresentação, então, o primeiro temporizador o primeiro exemplo, né, de temporização que nós vamos ver é a temporização com retardo na energização. Então, aqueles dois mesmos gráficos lá que nós vimos, só que de forma diferente. O azul é relacionado à bobina e o vermelho, né, o que acontece no contato. Então, se a gente perceber aqui, né, no nível baixo, né, a gente vai ver que as duas condições são iguais. Então, sempre vamos imaginar, né, tudo que eu for, vamos imaginar um contato normalmente aberto, para a gente não ficar repetindo aberto e fechado. Então, tudo que a gente for falar para o contato aberto, para o contato fechado é o inverso. Então, vamos imaginar aqui que no instante de nível baixo, ou seja, a bobina não foi energizado, então meu contato está aberto. No instante T1, eu alimento a bobina. Alimentando a bobina, o contato ele continua na sua condição normal, aberto. E só depois de um instante T é que ele vai ativar. E ele vai permanecer ativado, né? O contato vai permanecer ativado até quando? Até quando eu desligar a bobina. Então, do tempo T1 em que eu alimentei a bobina até o instante T, né, em que não ocorria nada, ele estava contando um tempo. E esse tempo aqui nós chamamos de tempo retardado. Então, por isso que nós chamamos que esse nosso temporizador, ele retarda o seu ligamento, ou seja, a ativação do seu contato durante um certo tempo. Então, por isso que ele é chamado de retardo na energização. Energização de quem? Da bobina. Então, energiza a bobina, ele começa a contar um tempo, 1, 2, 3, 4, 5, depois de 5, né? Vamos supor um tempo que foi estabelecido de 5 segundos, é que ele vai ativar o contato. E esse contato vai permanecer fechado até que a bobina continue energizada. Uma vez desenergizada a bobina, o que acontece com o contato? Ele volta para a sua condição normal. Tranquilo, pessoal, até aí? Então, isso aí é o nosso temporizador com retardo, ó, retardo na energização. Eu ligo a bobina, não acontece nada com o contato, começa a contar o tempo, 1, 2, 3, 4, 5, quando der o tempo, né, que eu ajustei, é que vai acontecer alguma coisa na saída, no contato. Ou seja, ele vai passar de desativado para ativado. E tudo isso vai permanecer enquanto a bobina estiver energizada, estiver ligada. Agora, o modo oposto disso aí é temporização com retardo na desenergização. Então, significa o quê? Quando eu desligar, né, a tensão na bobina, quando eu desligar a bobina, é que vai começar a contar o tempo. Então, está o exemplo aqui. Então, o azul, a nossa bobina, vermelho, o nosso contato. Então, nesse instante aqui, de nível baixo, ou seja, eu não ativei meu sistema, o contato está na sua condição normal, ou seja, aberto, e a bobina está desligada. No instante T1, eu alimento a bobina. Quando eu alimento a bobina, o que acontece com o contato? Ele ativa.
Então, de aberto, ele passa a estar fechado. E ele vai continuar com essa situação, tá, enquanto a bobina estiver ligada. No instante T2, em que eu tiro a alimentação da bobina, ou seja, eu desligo a bobina, vai começar a contar o tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando atingir o tempo, né, que eu ajustei, o que acontece? O contato vai voltar para a sua condição normal, ou seja, eu vou desativar esse meu contato. Então, por isso que nós chamamos que o retardado na desenergização. Então, quando eu desligo, é que vai começar a contar o tempo e o tempo T, aquele tempo que eu vou ajustar. Então, voltando, só para a gente ver a diferença entre os dois. O retardo na energização, eu ligo a bobina, não acontece nada com o contato. Começa a contagem de tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando atingir o 5, o que acontece? Aí o contato ativa. E ele permanece ativo enquanto a bobina estiver energizada. Lá no retardo, na desenergização, ou seja, só vai contar o tempo quando eu desligar a bobina. Então, eu alimento a bobina, o contato ele ativa, fica ativo até a bobina ser desligada, aí nesse instante começa a contar o tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando der 5, ele volta para a sua condição normal. Esses são os modos mais comuns, né? Existem algumas variantes com relação a esses contatos, mas a gente vai ver caso a caso. Tranquilo, pessoal? Deixa eu dar uma olhada no chat. Tranquilo, entrou mais gente aqui, depois eu faço a chamada. Tá? Tá, pessoal, e no nosso caso lá do nosso clique, né, existe 6 modos de temporização. Então, toda vez que a gente for selecionar um temporizador, vai aparecer essa caixa de mensagem, né, esse box, ou essa janela de informação. E dentro dessa janela de informação é que a gente vai configurar o nosso temporizador. A gente vai identificar, né, qual temporizador nós vamos utilizar e vamos configurar ele. Então, uma das configurações é justamente o modo, como eu quero que esse meu temporizador trabalhe, né? Ou com retardo na energização, ou com retardo na desenergização, ou então um outro tipo de temporização, tá? Mas vai ser justamente aqui, ó, no modo. Então, aqui eu vou ter o modo 0, modo 1, modo 2, 3, até o modo 6, se eu não me engano. Tá? O modo 0 é aquilo que nós vimos lá, o modo geral. Então, dá para a gente ver através do nosso gráfico, né, que sempre vai mostrar lá na caixa de informação ou na janela. Sempre vai mostrar o gráfico para a gente ter uma noção de como esse temporizador vai funcionar. Então, se a gente reparar no gráfico aqui, né, nos dois gráficos, então tem o enable e o output. O enable significa o quê? A ação da bobina. E o output significa a ação do contato. Então, para essa parte mais grande aqui, maior, né, exemplificado, né? Então, foi feita uma lupa aqui, a gente tem o enable, que significa a nossa bobina, a atuação da nossa bobina, e o output vai significar a atuação do contato dessa minha bobina. Então, a gente percebe aqui que os dois gráficos aqui estão idênticos. Então, é aquele nosso caso geral, aquilo que nós comentamos logo no início. Ou seja, é a nossa bobina comum. Eu ligo a bobina, o contato ativa. Eu desligo a bobina, o contato desativa. Tá? Então, é aquela bobina normal. É uma opção que vem no temporizador. Então, na verdade, não existe nenhuma temporização, né? É um contato instantâneo, nós chamamos aí de contato instantâneo. Ligou a bobina, liga o contato, desligou a bobina, desliga o contato. Mas ele vem como opção aqui no temporizador. Então, significa o quê?
qual a forma que eles pensaram, né, para colocar o modo 0. Vamos supor que vocês utilizaram todos os tipos de contatos, né, possíveis no contatores, né, que é os números, os limites, né, especificados para aquele modelo de expansão, e não tem mais nenhum tipo de contato. Mas e você não utilizou todos os temporizadores, então você tem a opção aqui de utilizar o temporizador como um contato de uma bobina normal, contato instantâneo. Eu acredito que foi essa forma que eles acabaram pensando com relação a esse modo 0. Aí ainda, nesse caso aqui, né, não vai ter como alterar isso aqui, porque esses parâmetros, porque como é um contato instantâneo, né, não tem retardo de tempo, né, então não justifica, né, ter ativação desses parâmetros para ser alterado. Um outro tipo de temporizador, né, é o do modo 1. Do modo 1, né, a gente olhando o gráfico aqui, né, vamos transportar aqui para a parte maior. Se a gente for voltar lá no primeiro tipo de temporizador, aquele com retardo na energização, tá? Então a gente parte do princípio que o enable é a nossa bobina. Eu liguei minha bobina, o que aconteceu com o meu contato aqui embaixo? Ó, não aconteceu nada. Ele só vai acontecer alguma coisa depois desse intervalo de tempo. Depois desse intervalo de tempo é que ele vai mudar o estado dele de desativado para ativado. Então, isso aqui, eu sofri um retardo. Eu liguei a bobina, só que o contato ele só foi ativado depois de um certo tempo. Então, existe um retardo aqui, tá? Para que o contato ative. Então, por isso que esse modo 1 aqui já dá para interpretar ele como retardo na energização. E ele é idêntico àquele exemplo que nós demos, porque quando eu desligo a bobina, o contato também volta para a sua condição normal, ou seja, desativado. Então, o modo 1 é o modo que talvez é o que vocês mais vão utilizar, tá? Ele é retardo na energização. Tá? Então, ele demora, o contato demora, que é o tempo de ajuste, para ele ativar. Aqui pulou do modo 2 para o modo 3, tá? Mas depois, lá na nossa simulação, eu explico para vocês o modo 2, né? Ele tem alguns recursos a mais do que o modo 1, tá? Ele vai ter uma terceira entrada e também um modo de retenção de contagem, né? Mas a gente explica depois para não embaralhar o raciocínio de vocês. O outro tipo, né, aqui já está retratando, né, o que é esse temporizador, o modo 3, né, ele é retardo na desenergização. Então, se a gente perceber que a bobina, enquanto a bobina não estava ativada, o contato estava desativado. A partir do momento em que a bobina foi alimentada, foi energizada, o contato já ativou. E ele só vai começar a contar o tempo quando eu desligar a bobina. Depois que eu desligar a bobina, é que ele vai contar um tempo. Depois que passado esse tempo, ele vai voltar para a sua condição normal, desligado. Então, houve um retardo aqui, mas não no ligamento, né? Na energização ou na ativação do contato. Houve o quê? Um retardo, né? Depois do desligamento da bobina. Então, por isso que nós chamamos aqui de retardo. Ele demorou para desativar o contato, né? Depois que a bobina foi desligada. Então, isso aqui é o retardo, né? Ele retardou para desligar, ele demorou um pouco mais para desligar. E essa demora é justamente o tempo que se ajusta. Tem um outro modo aqui, que é o modo 4, né? Que ele também é um retardo na desenergização. Tá? Fixem aqui no gráfico desse temporizador, que eu vou voltar para o outro, para vocês verem a diferença. Os dois são retardados, né, no desligamento. Qual a diferença entre os dois? Se vocês perceberem, está no instante que liga a bobina. Esse daqui, no instante que eu liguei a bobina, o contato ele já atuou, ativou o contato. Esse aqui de baixo, eu liguei a bobina, ele continuou desativado. E ele só vai ativar quando desliga a bobina, tá? Aí ele ativa, aí ele vai retardar
durante um certo tempo para ele voltar à sua condição normal. Tá? Então, os dois é retardado no desligamento, só que de forma diferente. Um, quando eu ligo a bobina, ele já ativa o contato. O outro, quando eu ativo a bobina, não acontece nada. Só quando eu desligar a bobina é que ele vai atuar o contato, né, e começar a contar o tempo. Né? Aparentemente, né, vocês vendo agora, não tem nenhuma utilização, nenhuma diferença que justifique um ou outro, né? Mas no dia a dia de automação, a gente percebe que acaba ajudando bastante. Se a gente tivesse só um tipo, a gente tinha que utilizar outros recursos para chegar num efeito parecido com esse. Então, esse tipo aqui de temporizador, ele já economiza bastante, né, o nosso raciocínio com relação a alguns tipos de aplicações. Isso aqui a gente vai ver na prática, né, no dia a dia, onde a gente vai utilizar um ou outro. Existe um outro tipo de temporizador, né? Na verdade eu chamo isso aqui de um tempo pulsante ou cíclico, né? Em que você vai determinar o tempo que ele fica ligado e o tempo que ele fica desligado. Então, enquanto a bobina estiver alimentada, ele vai ficar piscando. Né? Então, isso aqui é como se fosse um trem de pulso ou um pisca-pisca. Existem algumas aplicações para isso, né, que é importante, principalmente quando a gente for trabalhar com contadores, né, quando a gente for trabalhar com contadores, né, isso aqui vai ter uma grande utilidade para a gente. Né? Mas a gente vai ver caso a caso. Tá, pessoal, dito, né, essa parte teórica, vamos ver na prática, lá no simulador, né, como se comporta, né, como que a gente visualiza o funcionamento desses temporizadores. Né? Então, eu vou tirar essa apresentação, a gente vai lá para o simulador. Nosso simulador, ele está lá com aquela nossa atividade, né, para quem chegou depois, né, eu vou postar isso aqui é a solução da nossa atividade, né, em que pressionando esse botão, tem que ligar essa saída, depois apertando esse botão, desliga essa, liga essa, apertando esse botão, desliga essa, liga essa, ou seja, ele vai numa sequência, depois ele volta para o primeiro. Essa foi a nossa atividade, isso aqui eu vou publicar para vocês na aba da aula passada. Existe só essa solução? Não, tá, pessoal? Em automação, né, as soluções, elas são parecidas, mas não são iguais, né? Cada um pensa de uma forma diferente, né? E faz o seu projeto, né, da forma como está habituado, né? Então, não necessariamente, né, tem que ser essa solução. O que tem que ser é o quê? O funcionamento na sequência como foi solicitada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em arquivo, eu não quero salvar, eu vou aqui em novo, não vou salvar, porque já está salvo. E vou configurar novamente o nosso clique, né? O que a gente usaria lá na físico. Então, como dito lá, é o 20 VTD. Então, eu vou até o 20 VTD. Está aqui. Não vou colocar a expansão agora, né? Que a gente não vai usar. Dá um OK, ele voltou aqui para a nossa tela em branco. Então, o que nós queremos aqui é ver o funcionamento de alguns temporizadores, né? Ou dos temporizadores que está disponível para a gente. Então, o que a gente vai fazer é uma simulação, por exemplo, com chave, né? Quando eu acionar uma chave, eu quero que ele conte um tempo, e esse tempo aí ative uma saída. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lá no rodapé, né, tem aquelas opções de botões para a gente, eu vou vir numa entrada, porque obrigatoriamente aqui eu coloco um botão, né, ou um contato, e nesse outro lado aqui, né, sempre vai estar as nossas bobinas. Então, eu vou vir com um contato aqui, vou colocar, vou clicar aqui na parte, no quadradinho mais escuro, vai abrir essa nossa janela,
para a gente configurar esse contato. Eu vou chamar ele de I01, eu vou falar que ele é um contato normalmente aberto. Eu dou um OK e ele já vem para a minha posição. Eu dou um ESC para desativar aqui a ponteira do mouse, né? É um ESC que libera desativa, né, o elemento que foi selecionado. E já vou colocar nesse lado aqui a bobina do temporizador. Então, a gente só vem aqui no rodapé, né, na opção aqui T de temporizador. Vai ativar lá o elemento, a gente posiciona lá no onde a gente quer colocar e vai abrir essa nossa janela, né, como mostrado lá na apresentação. Percebam, pessoal, que eu ativei o T, mas a qualquer momento eu posso mudar para qualquer outro tipo de bobina, né? Então, aqui está no nosso temporizador, porque eu selecionei o T de temporizador. E aqui está os nossos modos, desculpa, pessoal. E aqui está a identificação que a gente vai colocar nos temporizadores, né? Que é aquilo lá que vai de 0 até 0, até 1F. Está em hexadecimal. Então, isso aqui é o quê? É o endereço do meu temporizador, ou o número do meu temporizador. Eu posso colocar T1, T2, T3, assim por diante. A gente vai começar, por enquanto, aquela sequência lá didática, T1. Aqui ele mostra quais são as opções de identificação ou numeração desses temporizadores. Nesse espaço aqui a gente não vai mexer nada, ele vai continuar com aquela condição lá convencional, né? Tanto é que o 7R7 ele nem ativa para mudar. O único que dá a opção de escolha, né, é o que já vem ticado e o pulso, né, que é aquele último opção que nós colocamos lá, né, que em vez de eu usar o temporizador daquela opção, eu posso usar o pulso aqui. Depois a gente vai ver as diferenças entre um ou outro. Ele mostra aqui a janela de modos, né, qual o modo que eu quero do temporizador. Então, as nossas opções aqui, ó, vai de 0, que é aquela condição geral. Então, quando eu seleciono isso aqui, ó, vocês percebam que já mudou o gráfico aqui, ó. É aquele gráfico que nós falamos, ó, quando eu alimento a bobina, o contato ativa. Quando eu desligo a bobina, o contato desativa. Ou seja, é como se fosse aquela nossa bobina normal, que já vimos nas aulas anteriores, tá? Aí não existe nenhuma temporização, tanto é que eu não consigo, ó, selecionar nenhuma opção aqui embaixo, tá? Tá tudo desativados. E vai até a opção 6. Então, eu tenho 7 tipos, tá, de temporizador, contando com 0 lá, que não seria temporizador, né? Ou, na prática, a gente vai ter 6 temporizadores, do 1 até o 6. Desculpa, pessoal, do 1 até o 6. Vamos primeiro no nosso modo 1. O modo 1, ele vem aqui, ó, escrito, ó, o que é esse modo de temporização, né? Ele é retardo na energização. Ou seja, eu vou ligar a bobina, não vai acontecer nada com o contato. Só depois de um certo tempo, com a bobina ligada, é que o meu contato vai mudar de status, né? Ou seja, de desligado para ligado. E vai ficar assim enquanto a bobina estiver ligada. Tá? Então, aqui já dá para a gente ter a noção que aquela nossa primeira opção, que talvez seja a opção mais utilizada por vocês. Selecionado o modo de temporização, vocês vão ter que parametrizar, né? E um dos primeiros parâmetros que vocês têm que verificar é qual é a base de tempo. Então, aqui nós temos uma base de tempo de 0,01, ou seja, 1/100 do segundo. Ou eu posso mudar para 1/10 de segundo, que é um tempo muito pequeno, né, pessoal? Ou para 1 segundo, né, a base do Sistema Internacional de Medida, ou se eu quiser um tempo maior, 1 minuto. Normalmente, né, para as nossas simulações, a gente vai trabalhar com a base de tempo de 1 segundo. A base de tempo de 1/10 de segundo ou 1/100 de segundo, né, se tornaria, no nosso caso, né, dependendo do computador que vocês tiverem, né, vocês não vão conseguir enxergar nenhuma alteração. Então, para a simulação, a gente acaba selecionando para 1 segundo.
Se fosse uma aplicação física, né, aí sim, né, de repente, né, o tipo da aplicação justificaria essas duas bases de tempo. Para a nossa simulação sempre vai ser um segundo ou, em alguns casos, até minuto. Então, isso aqui significa o quê? Que para o multiplicador que eu colocar aqui, né, ele vai multiplicar a base de tempo. Então, eu posso colocar 1 aqui, o que eu faço? Eu posso só marcar a parte de cima, vai lá no teclado e coloca o valor que você quer. Ou então eu apago, vou lá e coloco o valor que eu quero. Então, eu vou colocar aqui 5. Então, significa o quê? Que o meu temporizador, né, depois que eu alimentar minha bobina, depois de 5 segundos é que o contato vai ativar. Isso aqui a gente não vai mexer, tá, pessoal? Não mexe. Tá? Se vocês tiverem curiosidade de saber o que é isso aqui, tem várias opções. Tá? É só olhar o manual, mas sempre a gente vai utilizar aqui como N, tá? Tipo normal. E se vocês verificarem esses outros dois parâmetros aqui, né, não tem como mudar, eles não estão ativados. Tá? Então, o que a gente vai ter que configurar, né, no temporizador do modo 1 é a sua identificação, o seu endereço, o modo dele, a base de tempo e qual o multiplicador do tempo. Tá? Somente isso. Dá um OK. Percebam que agora nós temos aqui, dá um ESC, nós temos aquela nossa simbologia de bobina, com a identificação aqui de temporizador, tá? E o seu número, temporizador 1. E vocês verificam, né, que passando em cima, aparece aqui a opção, né, do temporizador. Se vocês soltarem, vai sumir, né? Mas se vocês quiserem fixar eles, é só dar um clique nele aqui. Dado um clique nele aqui, é só tirar e ele permanece. O que significa, né, esse colchete ou esse quadradinho aqui, né? Ele vai ter algumas informações importantes para a gente. Esse 3 aqui sempre vai aparecer, tá? Eu acho que é o formato do temporizador, né? A condição que é temporizador. Esse umzinho aqui é o nosso modo, aquele lá que vocês selecionaram. Retardo na energização. A parte de baixo aqui é o valor que vocês colocaram lá, o multiplicador, 5. E aqui é o nosso, né, identificação do temporizador, né, que é essa mesma temporização. E a parte de cima é o valor atual. Então, esse aqui é o valor, né, de ajuste que foi colocado e o de rosinha aqui é o atual. Então, quando esse meu temporizador aqui for ativado, ele vai começar a contar o tempo. 1, 2, 3, 4. Nesse caso, quando ele chegar em 5, ele para. Se tivesse 100 aqui, ele ia contar de 1 em 1 segundo até 100 segundos. Vamos ver como vai funcionar isso aqui, né? Então, como eu tenho dois elementos, né? O elemento que é o acionador e o elemento acionável, né? Eu tenho que completar essas duas linhas aqui para fechar nosso circuito. Como que nós fazemos aí? Vamos lá nas opções do rodapé. A gente vem aqui no nosso azinho, que é a linha horizontal. Clico em cima deles e vou fechando o meu circuito. Fechei meu circuito e acabou. Aí já dá para me testar, né? Eu vou testar de um modo, né? Ainda não está pronto, né? Só para vocês verem a diferença. Então, toda vez que eu fechar a chave I01, significa o quê? Que vai energizar essa bobina e conforme o modo selecionado, que é o 1, não vai acontecer nada da bobina. Até quando? Até quando esse valor de cima aqui for igual ao valor de baixo, que eu pré-defini, né? Que é 5 segundos. Então, vamos lá, Run. Vou acionar meu botão, ou seja, meu botão agora não é o botão de pulso. Por quê? A bobina só vai contar, vai continuar contando enquanto ela estiver energizada. Tá? Então, vou fechar aqui. Vocês percebem que já está começando a contar o tempo. Quando chegar em 5, ele para. E aí, não aconteceu nada? Vamos ver lá no nosso simulador. Se eu for olhar lá essa condição agora,
Está zerado. Tá? Então, quando eu fechar a bobina, vai começar a contar o tempo. E está falando o seguinte, né, que quando, depois de 5 segundos, vai fechar o contato da bobina do temporizador. Então, vamos lá, vamos simular. Ó. Fechei o contato. Talvez já deu 5 segundos, não aconteceu nada com a saída. Por que não aconteceu nada com a saída? Porque isso aqui não é um contato, não é uma bobina física. Tá? O contato desse temporizador aqui tem que acionar o quê? Uma bobina física. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então, como é uma bobina, toda bobina tem um contato. E esse contato é um contato do contador, do temporizador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no rodapé e pegar o contato do contador. Eu vou colocar onde? Vou colocar aqui. Ativou, abriu a janela, agora tem que configurar. Só que eu vou configurar agora isso aqui como um contato do temporizador. Qual a identificação do meu temporizador? Temporizador 1, então tem que ser 1. Aqui aparecem várias outras opções, mas eu tenho que selecionar o 1, porque é o contato desse que eu quero que ativa uma saída física. Aberto ou fechado? Aí vocês vão escolher de acordo com o projetinho de vocês, né? Vamos lá para o contato normalmente aberto. Ó, apareceu aqui a nossa identificação aqui de temporizador 01 da bobina temporizada 1. Agora o que eu tenho que fazer? Colocar uma bobina física aqui. A bobina física é aquele nosso Q ou o Y. A gente vem aqui, nosso Q, e vai pressionar lá. Aparece a janela. Vou pela sequência Q1, que ainda não existe nenhum. É um contato normal, não é um de 7 reset. Né? Poderia até utilizar, só que lembrando, quando eu utilizo um 7, obrigatoriamente eu vou ter que usar um outro reset com o mesmo endereço. No nosso caso, né, não vamos utilizar a bobina normal. Tá um OK. Apareceu aqui a nossa bobina convencional. Aquela bobina lá de quando eu ligar ela, o contato vai ser ativado. E quem vai ativar essa minha bobina agora vai ser o temporizador, ó, o contato do temporizador, desde que eu conecte essas duas pontas. Então, vou lá. Já sabemos fazer isso. Conectou. Vamos simular da forma como está aqui, depois a gente vai lá para a outra forma. Liguei, começou a contar o tempo. A bobina física ainda não está acionada, depois de 5 segundos ela vai acionar. Para me voltar à condição normal, preciso desligar. Desliguei e voltou à condição normal. Vou ativar novamente. Ativei, começou a contar o tempo. Quando der os 5 segundos pré-ajustado, a bobina vai ser ativada. Agora sim, a gente consegue, né, ligar alguma coisa, né? Ou lâmpada, ou um cilindro, ou um contator, ou um motorzinho, né? Agora eu consigo, porque agora eu peguei aquele elemento virtual, que era o temporizador, e fiz com que o contato desse elemento virtual do temporizador acionasse uma bobina de saída, que é Q1. Então agora eu vou acionar, está contando o tempo, 1, 2, 3, 4, 5, e vai ligar a minha saída. Ligou a saída. Desligo, voltou à condição normal. Ligo de novo, vai contar novamente 5 segundos e ativar a saída. Tá, pessoal? Simples, né? Então, o que nós percebemos aqui é que eu ativo a minha saída, eu ativo o temporizador, só depois de um certo tempo é que vai ativar a saída. Ou seja, houve um retardo. Eu acionei o botão e depois de um certo tempo, depois de um certo retardo, é que vai ligar, vai ativar a minha saída. Esse é o retardo no ligamento. Eu acho que ficou claro agora, né, pessoal, o que é o retardo na energização, né?
Vamos fazer agora o retardo na desenergização. Qual modo seria? Tenho dúvida, né? Ou você recorre lá à literatura, que eu vou disponibilizar para vocês, ou vocês vão lá no caso do temporizador e olham aqui qual que é o gráfico que está, né? Nesse nosso caso aqui é o modo 1 ainda. Então vamos usar lá como exemplo, né? Eu vou precisar mudar isso aqui, porque senão vai dar conflito, né? Porque o temporizador 1 já está utilizando. Então eu tenho que pegar um temporizador diferente. Vamos pegar o 2. No 2 eu não quero o que eu utilizei lá no temporizador 1. Eu quero o quê? Eu quero agora retardo na desenergização. Então o que eu faço? Vou testando. É esse daqui eu conheço? Ainda não. Isso aí é aquele modo lá que eu falei que em outra oportunidade nós vamos falar a respeito desse modo de temporizador. Tá? 3. O 3 vamos ver. Aqui é a bobina, liguei a bobina, contato ligou. Desliguei a bobina, o contato continuou ligado. Depois de um certo tempo, o contato desligou. Então, isso aqui houve um retardo no desligamento. Então, pode ser isso aqui, eu vou testar. É feito, identifiquei, né, o temporizador, diferente daquele nosso primeiro. Eu verifiquei aqui o gráfico, confirmei aqui, ó, retardo no desligamento. Realmente é retardo no desligamento. Então, venho aqui, ajusto, né, para uma base de tempo que seja visível, né, na nossa simulação e coloco o tempo, né? Qual o tempo que eu vou querer? Pode ser qualquer valor, mas vamos colocar 5 para que não seja muito pouco e nem muito demorado. Aqui nós vimos que deixar normal, né? Esse nosso N. Aqui ele já apareceu uma outra opção. Também procuramos, existem vários outros formas, né? Pessoal, a gente vai deixar aqui sempre low. Tá? À medida que a gente for aprendendo, a gente vai vendo quais são as outras opções. Dá um OK, apareceu aqui o nosso temporizador. Para ele ficar ativo aqui, eu dou um clique nele e ele já ficou ativo. Agora eu tenho T1, né, que é o retardo na energização, no ligamento, e aqui retardo no desligamento. As duas bases de tempo são de 1 segundo e os tempos pré-ajustados são iguais. Quem que tem que ativar isso aqui? Né? Pode ser qualquer coisa, pode ser um botão, pode ser um sensor, pode ser uma chave magnética, o que for. A gente está simulando com botões. Então, vou colocar aqui um botão da sequência. Já utilizamos o I01, vamos utilizar o I02. Abre a janela, já vem para o nosso input, que é uma entrada física. Aí vem aqui, vou para a próxima sequência, posso utilizar um ou outro, vou utilizar o aberto para a gente ter a percepção, né, do tipo do temporizador. Vou conectar as duas pontas, né, já sabemos fazer isso. Conectei as duas pontas. Tá? E para a gente não perder muito tempo, né, que a gente quer visualizar lá no outro simulador, eu preciso colocar uma saída física, né, que tem que ser algo parecido com o quê? Então, eu posso repetir alguma coisa parecida com o que está aqui. Né? Então, tem que ser um contato do temporizador que eu quero utilizar. Então, no caso do T2, vou usar um contato do T2. Venho aqui, contato do temporizador 2, vou deixar ele aberto. E lá na outra ponta, preciso colocar uma saída física, né? Parecida com essa, só que em vez de ser Q1, vai ser Q2. Vou lá no botão do rodapé, seleciono o Q, automaticamente eu clicando vai aparecer essa janela, o Q1 já está sendo utilizado, eu vou para o Q2. Né? Aquilo que nós falamos, né, pessoal? A sequência sempre vai ser repetitiva, então se vocês não pegaram lá na primeira aula, agora vocês já estão começando a entender um pouco mais, nas próximas aulas vocês vão fixar melhor ainda nesses conceitos. Preciso conectar os dois, então eu vou lá no rodapé, pego as linhas horizontais e faço a conexão. Está parecido com o de cima, né?
Então, como o temporizador 1, nós simulamos e conseguimos visualizar da forma como está aqui, então provavelmente, né, uma repetição que nós fizemos, só que com elementos diferentes, possivelmente a gente vai visualizar o modo de funcionamento do temporizador. Então, a gente vai em Run. No I2 nós falamos o seguinte, que quando eu apertar isso daqui, né, vai ativar a bobina do temporizador, vai mudar o estado aqui do contato dele, ou seja, ligou isso daqui, vai ativar isso daqui. Então, vai ligar esse daqui e vai ligar Q2. Então, quando eu apertar esse botão aqui, vai ligar esses dois. E não vai acontecer nada, porque só vai acontecer alguma coisa quando eu desligar o I2. Então, vamos por parte. Vou ligar o I2. Liguei o I2. Ó. Ligou a bobina do T2, mudou o estado do contato, nós vimos que ia acontecer isso, né? Como aqui está fechado, ele liga a saída. Só que a contagem, ó, a contagem não aconteceu nada. Ao contrário desse daqui, quando a gente energizava, ele começava a contar. Ó. Energizou lá o T1, ó, começou a contar. Depois de um certo tempo é que vai ligar esse daqui. Esse aqui é o contrário. Eu já liguei ele já ativou a saída. E só vai começar a contagem disso aqui quando eu desligar o I2. Quando eu desligar o I2, é que começa a contagem. Começou a contagem. Quando der o 5, ele vai ativar a minha saída e desligar o Q2. Ou seja, uma opção ao contrário. Eu ativo a chave, saída energizou. E não acontece nada. Só vai acontecer quando eu desligar a bobina. Desligo a bobina, desliguei a bobina, começou a contar o tempo, aí que ele vai desligar. Então, retardo na desenergização. Deixa eu ver o chat. Pessoal, tranquilo? Tá rápido? Tem um chat, uma mensagem aqui. O Márcio dizendo que tá tudo ok. Tranquilo, né, pessoal? Tem dúvida, vê aquela parte teórica e simula. Não precisa ter medo de simular, pessoal. Aqui, a simulação, o bom da simulação é isso. Você não vai queimar o equipamento, tá? Só não vai dar certo. Aí você pode partir por tentativa e erro, né? Que não é indicado no nosso caso de projetos, né? Apesar que vocês vão ver em projetos algo parecido com isso, que nós vamos chamar de método intuitivo, né? Que também aqui vale a pena, né? Aqui é aplicado também, mas muitas vezes a gente precisa ter metodologia. Tá? Então, em simulador, vocês podem tranquilamente fazer a simulação que não vai queimar o equipamento. Né? A única coisa que vai acontecer não vai dar certo. Tá, pessoal, então, voltando lá para o nosso simulador. Então, os dois tipos, né? Vimos dois tipos aqui. Pode ser, esse daqui vocês vão utilizar bastante, e esse aqui ainda tem uma segunda versão, que também é na desenergização, né? É um retardo no desligamento, só que de uma forma diferente. Então, vamos ver qual que é esse outro tipo. Então, vamos lá no temporizador. Nós já vimos o modo 0, que é aquele instantâneo, que não tem tempo, né? Ligou a bobina, liga o contato. Nós vimos o modo 1, que é esse primeiro aí, o T1, que eu ligo a bobina, ele começa a contar um tempo, depois de um certo tempo é que ele ativa a saída. Vimos o modo 3, no modo 2 nós não vimos, né? Vimos o modo 3, que é esse T02, em que eu ligo a bobina, ele ativa a saída, só que não acontece nada. Enquanto a bobina estiver ligada, ele vai continuar ligado à saída. Quando eu desligo a minha bobina do temporizador 02, é que ele começa a contar o tempo. Passado aquele tempo estipulado, ele desativa a saída. Então, existe o outro modo, que é o modo
4. Né? O que nós vimos lá no T2 foi o modo 3. Ó. A única coisa que mudou é esse quadradinho aqui. Ó. Verifica esse quadradinho aqui. Ó. Vou mudar. Né? Ele vai estar na parte de baixo. Tá? Quadradinho está no nível baixo. A única coisa que muda. Então, o que, que significa isso aqui? Eu vou ligar a bobina. Agora, eu não vou ter a saída ativada. A saída só vai ativar quando eu desligar a bobina e durante um certo tempo. Tá? Então, vamos ver agora esse temporizador. Já testamos 1, o 2, agora o 3. A base de tempo, vamos deixar em 1 segundo. E o tempo que nós vamos colocar, o clássico 5 segundos. Não mexe mais em nada, não tem mais nenhuma opção aqui ativa. Ok, entrou nosso temporizador. Aqui na entrada, né, vocês viram que eu só coloquei lá, né, e ele já apareceu as outras opções. Né? Eu não preciso ir, com a prática vocês vão ver isso aí, eu não preciso ir o tempo todo aqui no rodapé. Eu posso mudar aqui. Ó, temporizador, mudou para o temporizador. A bobina do temporizador é a 3, né, que foi selecionado. Vamos manter o contato aberto para que todos fiquem iguais. Tá? A gente tem a percepção e funcionamento. Interligar os dois. Está interligado. Vou repetir uma saída física, né, do mesmo jeito que está aqui. Então, vai um contato físico e input. Pela sequência, usamos 1, usamos 2, agora vamos para o 3. Vamos manter também ele aberto, para ter um comparativo igual aos demais. Então, ok. Vou lá para o meu ponto da bobina. A bobina não funciona, eu tenho que ir lá no temporizador, na saída física. Coloco aqui, o Q1 eu já usei, Q2 também, então Q3. Bobina convencional, não é 7 reset. Então, ok. E interligo, faço a conexão dos dois elementos. Tá? Agora temos 3 grupos, né? Idênticos, trabalhando de modos diferentes. Vou colocar aqui, fixar o temporizador. T1, T2 e T3, com seus correspondentes elementos físicos. Tá? Q1, Q2 e o Q3. Nesse daqui, a gente quer ver como vai ser o funcionamento dele, né? Então, nós já vimos que quando... Tem uma coisa errada aqui, né, pessoal? Isso aqui está errado. Daqui é o I2 e aqui que é o temporizador. Então, esse aqui é o I3, ok. E esse aqui que é o temporizador. Contato do temporizador. T3. Agora sim, está igual. Botão, temporizador. Botão, temporizador. Botão, temporizador. Agora sim. Então, o que a gente espera? Nesse daqui, quando... Vamos lá para a simulação. A gente está comparando esses dois tipos aqui, que é retardo no desligamento. Tá? Esses dois. Esse aqui é o único diferente, que é o retardo no ligamento, ou seja, na ligação. Então, quando eu aciono isso aqui, ele já ativa meu contato, né? E o Q2 já fica ligado. Então, eu ativei I2, já percebe que o Q2 ligou e não aconteceu nada. Nesse outro caso assim, vai ser o inverso. Eu vou ligar o I3 e não vai acontecer nada. Ativei I3, ó, não ativou nada. Só que ele já está contando o tempo, ó, isso aqui, ó. Ele contou o tempo, depois de um certo tempo, ligou a nossa saída. Né? Esse daqui, esse nosso temporizador aqui, ele só vai começar a contar o tempo quando eu desligar o I2. Quando eu desligo o I2, é que ele começa a contar o tempo. Tá? Aí ele desliga a minha saída. Então, os dois são o retardo no desligamento da bobina. Tá? Só quando eu desligo a bobina é que vai ocorrer, né, o retardo da minha ligação. Voltou para o zero.
Quando usar um ou outro, né, pessoal? Aí vai ser o conceito é de cada um, né? Quando usar um ou outro. De repente, não existe a necessidade de, quando você ativar a bobina, ativar a saída, né? Pode ser que precise esperar um pouco, né? Você ativa o seu temporizador. Pessoal, isso daqui está errado, ó. Esse nosso temporizador aqui. Porque ele está no modo 1, ó. Ele está sendo como se fosse o retardado. Então, eu esqueci de colocar o modo desse aqui, ó. Esse aqui tem que ser o modo 4, ó. Ele está no modo 1. Então, eu senti alguma diferença. É esse daqui que a gente quer testar. Tá? Um segundo. Tá? Então, agora que a gente vai ver a comparação entre os dois, tá? Desculpa, tá, pessoal? Ativar ele. Vamos ver qual é o comportamento dele. Eu estava estranhando, ele estava como se fosse retardado. Eu tenho que ligar esse daqui, ligar o I3, né? Ele vai alimentar a bobina e não vai acontecer nada. Aqui vai ficar do jeito que está e aqui vai ficar apagado. Ele só vai ativar, começar a contar quando eu desligar o I3. Então, eu ligo o I3, não acontece nada. Ó, não aconteceu nada na contagem e não aconteceu nada na saída. Continua do mesmo jeito. Ele só vai alterar, né, a minha saída quando eu desligar e ele atingir o tempo. Então, eu vou desligar, não aconteceu nada, está contando, desculpa, ele liga, quando chegar no 3 é que ele vai desligar. O I2, eu ligo ele, ele já ativa meu Q2. Só que ele não fica contando o tempo, ele só vai contar o tempo quando eu desligar. Então, ele vai contar o tempo, quando atingir o tempo, ele desliga Q2. Tá? O I3, eu ligo ele, não acontece nada, não ativou nenhuma saída, ao contrário desse aqui. Eu liguei, ele já ativou o Q2. Quando eu desligar minha saída, meu I3 vai ligar o Q2, né, e vai começar a contagem de tempo. Ativou o Q3 e começou a contar o tempo. Tá? Atingiu o tempo, ele desliga. Então, são dois temporizadores, um retardo, que trabalham de formas diferentes. Ou eu ativo a saída instantaneamente, ou eu demoro um pouquinho para ativar minha saída. Pessoal, dúvida com relação aí? Não, pessoal? Eu quero propor uma atividade para vocês, né? Então, vou até deixar gravado aqui. Qual vai ser a nossa atividade? Eu até ia fazer um exemplo aqui para vocês, mas eu faço na gravação, no vídeo gravado, e vocês tentam fazer atividade em cima do exemplo que eu der, né? Qual vai ser a atividade de vocês? Bolarem um semáforo, tá? Uma fase só. Então, significa o quê? Que vocês vão ter que acender uma luz vermelha. Essa luz vermelha vai ficar um tempo ligado. Quando ela desligar, tá, vai acender o amarelo. O amarelo vai ficar um tempo ligado. Quando apagar o amarelo, tá, vai ter que o vermelho ficar desligado. Apaga o amarelo e acende o verde. O verde fica um tempo ligado. Depois que o verde der o tempo do verde, ele apaga e volta para o vermelho. Bem parecido, pessoal, com aquela nossa máquina de estado que nós fizemos, atividade anterior, só que na atividade anterior vocês que eram os controladores, né, dos botões, da sequência. Agora não, agora vai ser uma sequência automática. Tem essa explicação no Moodle? Não, não tem ainda, tá?
Vamos fazer, pessoal, 10 minutinhos, tá? Eu vou fazer um de 2, acender e desligar um pisca-pisca. Em cima desse exemplo, vocês fazem o de vocês, tá? Então, eu vou fazer rapidinho um exemplo aqui, mas com 2 lâmpadas. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer rapidinho, depois eu explico para vocês no vídeo, né? O que acontece com cada. Eu vou aqui dar stop. Eu posso aproveitar isso aqui. Na verdade, é um reaproveitamento disso daqui, tá? Só que para ser um pouco mais rápido, para vocês usarem como uma referência para a atividade de vocês, eu vou apagar tudo e começar do zero rapidinho. Ó, não vou salvar. Opa, era para não salvar. Novo. Deseja salvar? Não. Vou selecionar. Selecionei qualquer um, né? Vou começar de uma chave. Sempre tem um início, tá, pessoal? Normalmente, sistemas automáticos, a gente vai ver que não necessariamente tem um início. Vou fazer algumas mudanças rapidinho aqui. Vou colocar um contato aqui. Um contato de T2. Normalmente fechado. É um exemplo, depois eu explico para vocês de como se chegou isso aqui. Uma bobina temporizadora, que vai ser o T1, modo 1, T1, retardo, a base de tempo, 1 segundo, vamos colocar aqui 5, ok, até deveria ter salvo isso aqui. Na parte de baixo, vou colocar outra bobina, que vai ser o Q1. Colocar um contato do temporizador 2. Pessoal, isso aqui tem uma lógica, tá? Mas foi feito aquele método intuitivo que eu falei para vocês. Eu vou colocar um outro contato T1. Fechado. Vou fechar a parte de cima. Colocar um outro temporizador aqui embaixo, que vai ser o nosso modo 2 ao 3. Desculpa, o temporizador 2, identificação, o modo dele que vai ser 3, retardo na inicialização, o tempo 1 segundo, o valor de multiplicação 5, ok. Quem vai ligar ele vai ser o Q1. Esse aqui é até bom porque existe uma falhinha que vocês... Vamos ver se vocês enxergam essa falhinha. Isso aqui ele vai habilitar esse contador. E aqui eu vou colocar um temporizador, o contato do temporizador. Vai ser o T1 e ele vai ser aberto. Ligar em paralelo. Vou colocar uma saída física, que vai ser Q2. Normal. E quem vai ligar esse Q2 aí vai ser o tempo 2. Posso colocar aqui, procuro o tempo. Tempo 2. E vai ser normalmente aberto. Esse está de acordo? Por que eu fiz aqui em paralelo, pessoal? Porque tudo vai começar a partir da chave fechada, né?
Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia fazer passo a passo, a gente ia chegar numa condição em que tudo isso aqui estaria ligado nesses pontos aqui, e a gente ia ver uma falha que ocorrer aqui. Vamos ver se os temporizadores, tudo 5 segundos, modo 1, modo 3, vamos lá, run. Está contando o tempo, Q1 está ligado, quando der 5 tem que desligar isso aqui e ligar Q2. Pegou Q2. Ele vai contar tempo até o 5, quando der o 5 ele desliga isso aqui e liga Q1. Vamos ver lá no modo lúdico, acendeu a lâmpada e a outra. Vai dar 5 segundos, vai apagar essa e ligar essa. E quando vocês querem desligar, vocês desligam isso aqui, normal. Ligou o sistema, energizou, começa a contar o tempo. Tá, pessoal? Então, o que vocês têm que fazer? Vamos lá, a sequência. Ligou isso aqui durante um certo tempo. Deu tempo, desliga isso aqui, liga isso aqui. Esse fica ligado durante certo tempo. Aí desliga esse daqui e vai ligar esse outro. Quando desligar isso aqui, volta para a primeira condição. Tá? Então, vocês vão utilizar como base, né, esse nosso circuitinho aqui, né, de 2. Então, a atividade é o quê? Fazer um semáforo, né? Feita a sequência, vocês podem brincar com os tempos. Só dar um duplo clique com ele desligado em stop, dar um duplo clique aqui e alterar o tempo que vocês querem. Pode ser segundos. Tá? O modo run, vocês verificam que agora o tempo de um vai ficar menos tempo que o outro. 5 segundos. 1, 2, tá? E 2 segundos. Então, a partir desse circuitinho aqui, vocês vão bolar o semáforo de vocês, só de uma fase. Tudo bem, pessoal? Pessoal, dúvida? Deixa eu fazer a chamadinha aqui. Ana, César, Edivando, João Vitor, Márcio, Marcos, Isabela. Isabela, está sentindo só falta aqui, hein? Você só está no assíncrono, nas atividades, tem que assistir algumas aulas para tirar dúvidas. Tinha outra pessoa que estava aí, hein? Alguém se recorda aqui que estava no... Deixa eu ver o chat. Então, vai ser uma sequência de 3, isso, 3 lâmpadas, tá? Sequenciais. Então, vermelho, amarelo e verde. Depois ele volta para o vermelho novamente, tá? E assim sucessivamente. Enquanto aquele botão estiver ligado, ele vai estar nessa sequência, né? O semáforo vai estar funcionando. O João Vitor, que estava presente. João Vitor. Tá, pessoal, essa sequência aí, né, se vocês forem ver, é aquela nossa mesma sequência lá da máquina de estado, né, da aula passada. Só que quem dava a sequência era o próprio usuário, o operador, né, e que ele apertava na sequência e as lâmpadas iam acendendo com as suas entradas correspondentes. Nesse caso, já é o nosso sisteminha automático, né? A gente já está automatizando isso aí. Então, as lâmpadas vai acender na sequência, só que em vez de 4, né, para não ficar muito complicado para vocês, mas depois é só vocês repetirem, né? Vocês podem fazer 3, 5, 10, 20, né? Pegando o jeito.
Mas nesse caso a gente quer simular um semáforo, né? Então é só 3 lâmpadas, né? Então vão ser 3 lâmpadas ligadas na sequência com tempos diferentes, tá? Então nós chamamos aí de um circuito sequencial assíncrono. Por que assíncrono? Porque eles não vão estar sincronizados com uma base de tempo única, tá? Vão ser 3 bases de tempos distintas, em que vocês podem alterar, né, qualquer valores, né, dessa base de tempo correspondente. Tranquilo, pessoal? Havendo dúvida durante a semana, manda mensagem para mim ou então manda um print e eu vou vendo, né, o que dá para ajudar para vocês, né, com as ideias que vocês forem surgindo. A ideia é que vocês exercitem, né? Então, a avaliação vai ser o quê? A criatividade de vocês e a insistência de vocês em fazerem o projetinho, né? No final, vocês vão ver que, feita uma vez a sequência, né, se torna uma base para qualquer tipo de sequência de tempo que vocês fizerem. Tá, pessoal? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai parar por aqui. Tentem me mandar mensagem das dificuldades de vocês, tá? Que a gente vai solucionando ao longo do tempo. Eu vou colocar a forma descritiva disso daí na aula correspondente, acho que é a aula 6, né? Então vai ter lá a atividade e vai ser a descrição dessa atividade. Tranquilo? Qualquer momento, ou pelo Teams, né? Ou então por e-mail, pode mandar e-mail pelo Swap, né? Que eu respondo assim que eu conseguir tiver disponibilidade. Abraço para todos e até a próxima aula. Boa atividade.